Já pararam para pensar porque é que a gente acredita nas coisas em que acredita? Hoje vamos mergulhar fundo nos mecanismos fascinantes da crença. Sabe, desde os circuitos da nossa própria mente até à psicologia das multidões. É uma viagem que nos convida a questionar, bem, a questionar tudo. Pois é, são mentiras que divertem. E no fim, não é essa a genuína verdade? A resposta é não. Essa citação dos Simpsons, ela captura perfeitamente o ponto central do que a gente vai discutir aqui. Essa batalha constante entre aquilo que é confortável acreditar e o que é, bom, o que é verdade de facto. É o nosso ponto de partida perfeito para essa exploração. Então, vamos lá. A premissa fundamental, que vem do trabalho do Michael Shermer, é na verdade bem simples. Surpreendentemente simples. A ideia é que nossos cérebros não são máquinas de lógica. Não. Por natureza, eles são máquinas de criar crenças. E olha, isso aqui é um ponto crucial e pode até parecer que está tudo ao contrário. A gente costuma pensar que somos seres racionais, que analisamos os fatos e só depois chegamos a uma conclusão, certo? Mas o que a neurociência mostra é justamente o oposto. Nosso cérebro está programado para formar a crença primeiro, muitas vezes com base na pura intuição. A lógica, as justificativas, isso tudo vem depois, quase como se fosse uma equipe de marketing contratada para defender aquela crença inicial. Certo. Então, como é que essa máquina de crenças funciona na prática? Bom, um dos seus mecanismos mais básicos é uma busca, assim, incessante por padrões. O Shermer dá um nome para isso: padronicidade. É aquela nossa tendência natural, sabe, de ligar os pontos, de ver um rosto nas nuvens, uma figura numa mancha qualquer. É basicamente o modo padrão de operação do cérebro para tentar dar algum sentido ao mundo que muitas vezes parece caótico, mesmo que isso signifique criar sentido onde na verdade não existe nenhum. Que tal um pequeno teste? Deem uma boa olhada nesta imagem. O que aparece aí? É só um monte de pontos aleatórios ou dá para ver alguma forma, alguma figura escondida no meio disso tudo? E a verdade é que não tem figura nenhuma aí, são só pontos aleatórios. Mas o mais interessante disso tudo é o que as pesquisas mostram. Quanto menos controle a gente sente que tem sobre a vida, mais ansiedade a gente sente e, por consequência, maior a probabilidade de vermos esses padrões que não existem. É o cérebro tentando, desesperadamente, recuperar uma sensação de ordem, de controlo, enxergando conexões que simplesmente não estão lá. Ok, então se a padronicidade é o que nos faz formar a crença, o viés de confirmação, que é tipo a mãe de todos os vieses cognitivos, é o que nos mantém presos a ela. Funciona assim. Uma vez que a gente acredita em algo, o nosso cérebro vira um detetive que só procura as provas que confirmam o que ele já acredita. E tudo que contradiz essa crença, isso ele ignora ou dá um jeitinho de racionalizar. Para a gente ver isso em ação, vamos fazer um experimento mental clássico. Leiam com atenção essa descrição e tentem formar uma imagem mental da Linda. Esse perfil foi criado justamente para testar os nossos preconceitos. Agora, pensem com calma. Com base na imagem mental que se formou da Linda, qual destas duas opções parece mais provável? Não precisa racionalizar muito. Vá pela intuição. O resultado é surpreendente. Cerca de 85% das pessoas escolhem a segunda opção. 85%. Isso aqui ilustra de uma forma brilhante um erro de lógica. Pensem bem, a probabilidade de duas coisas acontecerem juntas é sempre menor ou igual à probabilidade de apenas uma delas acontecer. Mas, mesmo assim, a maioria escolhe a opção B. Porquê? Porque a descrição encaixa melhor, parece mais com a imagem que a gente criou da Linda. A nossa intuição, essa busca por um padrão que faça sentido, simplesmente passa por cima da lógica pura. Bom, até agora a gente estava falando da mente individual. Mas e quando essas tendências cognitivas todas entram em jogo dentro de um grupo, de uma multidão? Agora vamos mudar um pouco o foco, saindo do Shermer e mergulhando na análise do Freud sobre a psicologia das massas. O Freud defendia que, quando alguém entra numa multidão, acontece uma transformação psicológica muito profunda. É como se a nossa parte racional fosse colocada de lado, sabe? E uma mente mais primitiva, um inconsciente coletivo tomasse conta de tudo. O indivíduo, como indivíduo, basicamente deixa de existir. Ele é absorvido pela massa. Tá, mas o que é que mantém um grupo unido? O que transforma um amontoado de gente numa força coesa que age em conjunto? Para o Freud, a resposta está toda concentrada na figura do líder. O Freud descreveu esses laços como uma espécie de cola emocional, sabe? Uma cola que liga os membros do grupo uns aos outros e, o que é mais importante, liga todo mundo ao líder.
Não é uma coisa lógica, não é um argumento racional. É uma conexão afetiva, bem profunda. E essa é uma ideia muito poderosa. Dentro da massa, o líder passa a ocupar o lugar da consciência de cada um, daquilo que o Freud chamava de ideal do eu. Na prática, o líder se torna o juiz interno, aquele que diz o que é certo e o que é errado para todos os membros do grupo. Então, resumindo, o modelo é este. Dentro da massa, as pessoas se sentem iguais umas às outras. Mas é uma igualdade que vem da submissão compartilhada a um líder único. É essa estrutura que permite que a vontade individual seja completamente entregue em nome da união do grupo. Um grupo que, nas palavras do Freud, tem uma verdadeira sede de submissão. E agora a gente chega na hora de juntar as peças. Quando combinamos as ideias do Shermer sobre o cérebro individual com as do Freud sobre a dinâmica do grupo, surge uma pergunta bem desafiadora sobre de onde vêm, de verdade, as nossas convicções. Resumindo os pontos-chave, a nossa mente, individualmente, está programada para encontrar padrões e acreditar primeiro para só depois justificar. Quando a gente entra num grupo, essa tendência é super amplificada. E os laços emocionais com um líder servem para cimentar essas crenças, fazendo com que a ração de cada um se entregue à vontade do coletivo. E assim, toda essa análise nos deixa com uma pergunta final, daquelas que ficam ecoando. Se o nosso cérebro é desenhado para criar padrões e acreditar, e os grupos são desenhados para dar poder e reforçar essas crenças, como é que a gente consegue saber quais das nossas crenças são genuinamente nossas e quais a gente simplesmente herdou do grupo? Fica aí a reflexão.